Meus amigos e minhas amigas, nos dias de hoje, eu estou trazendo um vídeo que a comunicação do governo federal não gostaria que fosse mostrado, mas estamos mostrando por todos os ângulos. Foi uma viagem do presidente Lula à Bahia. Ele foi liberado e diz que vai começar a viajar pelo Brasil para testar e engrandecer a sua popularidade. Mas parece que o esperado não está acontecendo. Ele tem vontade mesmo de viajar logo para o exterior. Já tem programada uma viagem à Rússia. A Janja, esta sim, esta foi a Roma, na Itália, representar o Brasil, sendo que ela não tem representação alguma constitucionalmente, porque ela não foi eleita a cargo nenhum. Mas aquele pedido de Lula para que os brasileiros não comprem os alimentos que estiverem nas prateleiras e caras, claro que e a necessidade das pessoas, mas o pedido dele foi simplesmente com uma gravata de Louis Vuitton. Sabe quanto sai uma gravata dessas? R$ 1.600. E ele pedindo o sacrifício do povo, que está em crise, principalmente no item mais necessário para todos nós, que é a alimentação. Inclusive, aproveitando a oportunidade, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele alfinetou e criticou o presidente Lula após a orientação de não comprar produtos caros em mercados. Ele não vê como poderia ser solucionado um caso destes. Segundo um parecer de um ex-secretário do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele diz que a lei da ficha limpa é uma imbecilidade da esquerda. Já o presidente Bolsonaro diz que a lei da ficha limpa persegue a direita. É lógico, e pede a sua revogação. Sem mais cortes de gastos, o governo tem risco de paralisia em 2027. Quem afirma isso são consultores do Senado. Mas vamos a essa viagem que o presidente Lula fez à Bahia e apresentar um bom programa que com certeza ajuda e muito a população, principalmente dos baianos. O programa Água para Todos foi lá no dia 7 de fevereiro, na Bahia. Também nós temos um comentário de um senador do PP, o Círio Nogueira. Enquanto que aqui no Rio Grande do Sul, a Justiça Gaúcha mandou o governo do estado suspender as aulas na rede estadual por causa do calor. Muitas não têm nem eletricidade, porque também não tem uma estrutura montada ainda, e aconteceria agora nesta segunda-feira, 10 de fevereiro. Mas o governo já disse que vai apelar. Podemos esperar novos capítulos desta recomendação. São as escolas estaduais. Mas vamos então ao vídeo daquela visita à Bahia e os ângulos do que você vê no palco e o público que estava presente. O presidente Lula avalia agendas públicas no Nordeste e no Sul no primeiro trimestre deste ano. Os detalhes estão sendo fechados pela Presidência da República, mas a ideia é de que o petista faça anúncios na área da saúde, educação e infraestrutura. Por que Sul e Nordeste? As duas regiões puxaram a queda na popularidade do presidente na última edição da pesquisa Genial Quest, quando pela primeira vez a rejeição a Lula superou numericamente a aprovação nesse terceiro mandato. E a redução na aprovação foi constatada no eleitorado de baixa renda, que antes era uma espécie de segmento de resistência de Lula, uma espécie de muro de contenção. Lula retomou nessa semana viagens domésticas e entrevistas regionais. O objetivo?
reagir ao aumento da inflação do preço dos alimentos e a informações inverídicas, por exemplo, sobre o Bolsa Família. Na quinta-feira, Lula foi ao Rio de Janeiro. Na sexta-feira, cumpriu a agenda na Bahia. A gente viu um áudio agora há pouco dele. E na semana que vem, fará novas viagens pelo país. A avaliação no Palácio do Planalto é de que o presidente deve sair de uma espécie de encastelamento, ou seja, sair de Brasília, viajar ao Brasil. Lembrando, Lula sofreu um acidente, escorregou no banheiro, bateu a cabeça. A recomendação médica é de que ele ficasse um pouquinho mais parado, não viajasse tanto. Agora que ele foi liberado pela equipe médica, é o momento dele sair pelo país inteiro. Há uma avaliação de que o próprio presidente tem de ser o porta-voz do que eles chamam de pautas positivas sobre a sua própria gestão. Lula reclama muito que os ministros do seu terceiro mandato não têm defendido o governo petista como deveriam. Também trouxe a vocês o comentário do líder do PP, o deputado Ciro Nogueira, a CNN Brasil. E não esqueçam que ele é um dos componentes do Centrão, o bloco mais forte do Congresso, cuja liderança maior é do Kassab, e que já não está muito contente com as atitudes do presidente Lula e pode haver um rompimento. E com esse rompimento, um enfraquecimento político ainda maior do governo federal. E no CNN Entrevistas dessa semana, eu e a Jussara Soares conversamos com o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, um dos dirigentes do Bloco do Centrão e também que tem grande ascendência sobre vários partidos aqui de Brasília, no Congresso Nacional. E um dos assuntos que a gente abordou com Ciro Nogueira foi a popularidade do governo federal. Para o senador, se a eleição fosse hoje, Lula não ganharia de Bolsonaro, mas é importante dizer, Bolsonaro está inelegível. Vamos conferir esse trecho? Como é que um homem que está com 49% de rejeição pode ganhar uma eleição, gente? Isso não existe. Isso é inviável. O Lula hoje, se tivesse uma eleição hoje, ele não era candidato. Ele sabe, ele não vai manchar a sua história com a derrota no seu último mandato. Tá certo? O Lula só vai ser candidato se der uma virada econômica que, infelizmente, não está nas previsões do que vai acontecer. Também nesse evento nós vimos que um dos ministros do governo conhece bem o seu chefe, o Rui Costa, e principalmente os seus gostos. Vejam aí o que ele falou no palanque para aquele público imenso lá na Bahia. E eu falei na estante com o prefeito João ali, para ele preparar uma caixa de manga, que o senhor adora manga, aqui tem uma manga, é a região produtora de manga, manga deliciosa. Ele disse que além da manga providenciou uma cachaçinha aí para o senhor também, viu? Mas, gente, eu quero saudar, pedir uma salva de palmas ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trouxe algumas imagens do público recebendo o presidente Lula lá na Bahia. Inclusive um acidente que houve, um dos seguranças do seu veículo, ao fechar a porta, apertou a sua mão. Quase que ele perde um outro dedo. Mas isso não é ficção, houve esse acidente mesmo. Mas vejam aí a recepção desse imenso público. Dá para contar nos dedos, mas a imprensa, o Sidônio, citou desta forma. Veja só a quantidade de gente para receber a visita do presidente Lula aqui na cidade de Paramirim, na Bahia. Fechou a cidade, olha para isso, olha a multidão, olha o que é gente, Ave Maria. Cadê o povo da cidade? Ninguém. Venha para cá, venha com o Luiz Geraldo, Bahia, de Rui Barbosa, Bahia. Estou aqui na cidade de Paramirim, na Bahia, mostrando para vocês aqui essa imagem ao vivo. E eu tinha uma determinação na minha vida. Eu tinha uma determinação. Era quase que uma profissão de fé. Só tem sentido Metalúrgico ser presidente da República se ele for diferente dos outros da República.
se ele tiver compromisso diferente dos outros que ele tem tido. Porque governar para os ricos, todo mundo está governando. Então, fazer ponte, todo mundo já fez. Fazer viaduto, todo mundo já fez. Agora eu quero saber quem é que tem a preocupação de encher a barriga do nosso povo de Goiás. Ao ver essas imagens, nós temos que reconhecer que o Sidônio Palmeira vai ter muita dificuldade em enaltecer os feitos do presidente Lula. Inclusive, ele já convocou os influencers para que atuem nessa área. Mas os fatos estão aí. E falando do clássico Grenal no nosso gauchão, Inter e Grêmio, neste dia 8 de fevereiro de 2025, tivemos um 1-1, um empate. Segundo a tabela, existe uma vantagem maior ao Inter, que lidera em pontos o gauchão até o dia de hoje. Não se sabe ainda quanto ao jogo do Juventude que acontecerá no 9 de fevereiro. Mas eu espero que vocês, além de assistirem o nosso vídeo na íntegra, que curtam, compartilhem, opinem, digam alguma coisa e, melhor ainda, se inscrevam no canal. É Pepe Severo. Temos edições diárias e os mais variados assuntos. É pelo YouTube, hein? Não esqueçam, estejam conosco.